Olá a todos, eu sou Matheus Larsan e você está no canal da Restauração. Hoje traremos continuidade ao nosso vídeo sobre o padre David Nas e a crise na resistência. Os acontecimentos se desenrolaram ao longo da semana, muitas pessoas entraram em contato conosco e conseguimos obter um panorama mais preciso e completo da situação. E traremos agora as respostas para as perguntas levantadas em nosso último vídeo. E ao final do vídeo teremos uma mensagem direcionada ao bispo Dom Tomás de Aquino. Nessa primeira parte do vídeo, tendo em vista as novas informações que recebemos, faremos uma recapitulação geral. Vamos enfatizar os pontos principais dos relatórios que culminaram na vinda dos bispos da Sociedade dos Apóstolos de Jesus e Maria, a SAJM, ao Brasil e a atual crise relacionada ao padre David Nas. É importante relembrar que o padre Nas, ordenado em 19 de março de 2022, era pertencente a uma congregação cujos seus superiores residiam na França. Ele não foi ordenado como um padre beneditino, oblato, nem para o mosteiro e nem para ser um padre independente. Ele foi ordenado para seguir as direções de uma organização sacerdotal já estabelecida. E sua missão, conforme publicamente alardeada aos 4 cantos do país, foi de criar, manter e dirigir uma casa de formação para receber as vocações do Brasil, auxiliar no discernimento vocacional e enviá-las para a França. Essa foi a sua missão e esta era a sua responsabilidade. Para isso, ele contou com o apoio internacional da SAJM, do dinheiro da SAJM, do nome da estrutura da SAJM, porque ele era um padre da SAJM. Não lhe foi confiada a missão de criar uma congregação própria com estatutos e regras próprias. Ao se colocar como submisso às ordens de seu superior, Dom Michel Faure, o padre Nas recebeu e foi confiado uma missão e colocados os meios à disposição para que ele a cumprisse. Desse modo, Dom Tomás de Aquino não era, nem nunca foi, o superior do padre Nas, e o referido bispo não poderia nem aprovar e nem desaprovar nada do mandato de Dom Tomás de Aquino referente ao seu trabalho da SAJM. Somente, se muito, algo relativo à utilização e administração do espaço que lhe foi concedido dentro do mosteiro de Nova Friburgo e o seu trabalho missionário no Brasil. Para além do respeito filial e eclesiástico, não havia nenhum vínculo de jurisdição de Dom Tomás sobre o padre Nas além do supracitado. Isso é importante porque algumas pessoas nos disseram que, mas o padre Nas ele recebeu autorização de Dom Tomás. Veja, Dom Tomás não era um superior dele, como nós explicamos. Ele era um padre da SAJM e, portanto, devia responder à SAJM. Ponto. Segundo e-mails que nós tivemos acesso, ao menos desde 2023, o padre Nas já vinha causando preocupações entre seus superiores. Tal situação provocou a vinda de Dom Richard Williamson, ao Brasil em abril de 2024, que, segundo e-mail disponibilizado pelo próprio padre Nas, que consta na tela, se satisfez com a situação. Sobre este fato, do e-mail de Dom Williamson, nós suspendemos brevemente o nosso juízo até que as razões sejam melhor esclarecidas. Mas nós relembramos o ouvinte de um sermão proferido por Dom Williamson contra a TFP, o Plínio e os Arautos Evangelhos, justamente ao final de sua visita episcopal para ver e investigar o trabalho do padre David Nas. Foi-me dito, por mais de uma fonte, que, depois desse sermão, o padre Nas se trancou em seu quarto, ou ao menos agiu de um modo que ficou muito claro o seu choque com o sermão. Vocês podem conferir o sermão completo aqui na descrição e agora eu coloco alguns trechos selecionados desse sermão. Aqui em Brasil, condutor também em coisas religiosas, professor Plínio, pero era um falso condutor. Aqui houve Plínio, professor Plínio, que não creia de hecho. Em princípio, sim, se afirmava perfectamente católico, pero en los hechos, que hablan más fuerte que las palabras, en los hechos no creía él en el sacerdocio católico. Recibió jóvenes y los hizo desviar del sacerdocio para hacerse miembros celibados de su organización a lui, TFP. Y Monseñor Castelmayor, buen guía, muy capaz de guiarlo bien. Si el profesor Plinio quería ser guiado, pero no quería. Quería hacer su propia cosa y hizo su propia cosa. Entonces los jóvenes que venían y vienen todavía a TFP no son dirigidos al sacerdocio católico de la igreja. Seja como for, a situação ela ficou congelada até o falecimento de Dom Williamson, em janeiro de 2025.
Notem que, até este momento, janeiro de 2025, o Padre Inácio se apresentava como um sacerdote pertencente à SAJM. Segundo as informações disponíveis, nesse primeiro semestre de 2025, os bispos se reuniram na França em pelo menos 2 oportunidades. A primeira em virtude do falecimento de Dom Williamson e a segunda para a ordenação sacerdotal do padre Renaud em maio de 2025. Na lista publicada pela SAJM, em virtude dessa ordenação, o padre Inácio já não figurava mais na lista dos sacerdotes pertencentes a essa instituição. As informações sobre a saída do padre Inácio dessa instituição não são públicas. Ao que tudo indica, o padre Inácio, ao menos desde março ou abril de 2025, não está oficialmente, e nós enfatizamos o oficialmente, não está ligado a nenhum bispo ou instituição. Nós nos perguntamos o porquê da saída do padre Inácio da SAJM e o porquê isso se deu logo após o falecimento de Dom Williamson, mas nós conjecturamos que tenha relação com o que vem a seguir. Algo, porém, inexplicável é o vídeo do padre Inácio de 5 de abril de 2025, juntamente de Dom Tomás de Aquino, ele, que já não era mais padre da SAJM, em um vídeo pede doações e contribuições para a ampliação do seminário que já existe há 3 anos. E essa obra que Monsenhor Forte, Monsenhor Tomás de Aquino querem continuar. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Brasil, nesta fundação que já tem mais ou menos 3 anos. Neste seminário, e do qual o reitor é o padre Nas, o padre David Nas, formado pelos dominicanos da Vrier e formado na congregação de Dom Fort, ele mesmo formado por Dom Lefebvre. E é através dessa união, dessa colisão, juntamente com o Monsenhor Forte, que nós procuraremos dar ao Brasil sacerdotes. Vocês percebem o que acabou de acontecer? Ele, com o dinheiro da SAJM, construiu uma casa de formação da SAJM, saiu da SAJM e transformou a casa de formação da SAJM de Dom Fort em um seminário no Brasil com a aprovação de Dom Tomás de Aquino. Meus amigos, isso não se faz. Seja qual for o caso, tanto se o padre Inácio pediu demissão ou se foi expulso da SAJM, ele não pode levar consigo a obra da SAJM que lhe estava confiado. Isso não existe. Não é possível uma coisa dessa. E para passar maior credibilidade ao seu projeto pessoal, trouxe Dom Tomás de Aquino para aprovar este seminário. Eu pergunto aos ouvintes, qual é o sentido da SAJM criar um seminário no Brasil, sendo que já há um seminário na França com toda a estrutura necessária? Porque o padre Inácio chamava de casa de formação, veja, até março de 2025, ele chamava a instituição de casa de formação. E apenas 15 dias depois, com o retorno de Dom Tomás no Brasil, anunciou a ampliação de um seminário que supostamente já existia há 3 anos. Vocês percebem a contradição? Não existia seminário há 3 anos, existia uma casa de formação. Há uma diferença absurda entre casa de formação e seminário. E o padre David quis confundir os fiéis, quis convencer os fiéis de que ambos tratassem da mesma coisa. Ação essa que não corresponde aos fatos. É curioso que após passar meses chamando de seminário, ao longo de 2025, no final do mês de novembro, quando já era público de conhecimento comum a vinda dos bispos da SAJM ao Brasil, o padre Inácio volta a chamar a instituição de casa de formação. É realmente um apostolado muito dinâmico, que muda de natureza, a depender dos ventos da maré eclesiástica. É a casa de formação que é sabor seminário. Bem, chegamos agora em dezembro de 2025, quando os bispos da SAJM vieram ao Brasil. Primeira coisa a perguntar é, o padre Inácio não estava em Nova Friburgo durante a reunião episcopal. Por que ele não estava presente? Ele não quis estar presente ou ele foi obrigado a se ausentar? Essas são perguntas que nós nos fazemos diante dos fatos publicamente comprovados e que, salvo a manifestação das partes, nós não podemos responder. Todavia, é fato que todos os anos o padre David Inácio celebra o Ano Novo na região da Grande Florianópolis e, neste ano, não teria sido diferente. Mas para um assunto tão importante, não poderia o padre adiar em 1 ou 2 dias, tendo em vista que as reuniões começaram ainda no dia 28? Como alegar que ele não teve oportunidade de defesa? Bem, de todo modo, fica o questionamento. E, seja como for, após o padre David Inácio retornar a Nova Friburgo, Dom Tomás de Aquino publica uma nota quanto à catolicidade e à moralidade do padre David Inácio. E o sacerdote, então, comunica a sua mudança para Santo Amaro da Imperatriz em Santa Catarina com a bênção de Dom Tomás de Aquino. Diante dos fatos, sem a intenção de questionar a índole de quem realiza tal comunicado, eu pergunto-me se de fato essa mudança teve a bênção de Dom Tomás ou se a tal bênção teve o mesmo valor do anúncio do Seminário da Imaculada em Nova Friburgo. Isso é um ponto
que tem que ser melhor esclarecido. Mas, nesse comunicado, o padre diz que era reitor do seminário, que pertencia ao mosteiro, mas que agora o seminário passou a pertencer à congregação da SAJM. Vocês percebem o absurdo do que foi dito? O seminário já existia há 3 anos. Para começar, não era um seminário, tá? Era uma casa de formação da SAJM. Sabe quando aquela lanchonete ela quer fazer um rebranding e aí continua com o mesmo dono, mas muda a placa? Então foi quase isso que o Padre Inácio fez. Ele tirou a placa de casa de formação da SAJM e colocou uma nova placa falando Seminário do Mosteiro da Santa Cruz. Só que ele não era dono da casa de formação. Aí complica o caso, tá entendendo? Porque no primeiro caso ficava claro que ele era reitor da casa de formação. No segundo caso ele se apresenta como reitor do seminário, só que de uma congregação que não é a dele. E quando os bispos vieram ao Brasil para fazer a reintegração de posse daquilo que lhes era devido por direito, o Padre Inácio, acuado, alegou que agora o seminário passou para a SAJM. É difícil de acreditar, mas foi isso que aconteceu. A verdade é que isso foi uma tentativa malograda de uso capião, no melhor dos casos. É mais do que óbvio o que aconteceu. É ridícula a tentativa dos asseclas do Padre Inácio de implantarem uma narrativa de perseguição. E por falar em narrativa, o que foi passado aos fiéis em grupos oficiais, conforme mensagem na tela, é que não estava acontecendo nada demais, somente uma reorganização administrativa, pacífica, sem nenhum tipo de confusão por detrás. Como se o padre tivesse apenas se readequado diante de uma nova situação por conta do aumento de missões. Isso, como já temos provado e ainda continuaremos a provar no decorrer deste vídeo, em razão dos fatos mais recentes, é falso. Tudo isso é corroborado por uma carta escrita pelo senhor Maurício Donati, o qual nós, da Ação Restauracionista, elogiamos a coragem e a bravura, e leremos a seguir na íntegra. Padre, fui seu primeiro grande benfeitor, logo que ordenado, se não o primeiro, o segundo. Doei a capela do seminário, fui seu íntimo colaborador ao longo dos anos, sempre pronto a servir com trabalho, e sempre que possível com dinheiro. Fui um dos mais entusiastas do seu apostolado e do seu exercício da função de reitor do seminário. Mas minha admiração pelo senhor se transformou em escândalo e perplexidade. Eu escutei do senhor diversas vezes que Dom For era um homem santo. E o que mudou? O senhor esqueceu que tudo começou com um pré-seminário pertencente à SAJM. O senhor esqueceu que pertencia à SAJM, que só saiu porque queria fundar a tua tão sonhada congregação? O seminário nunca foi seu, padre. O senhor apenas exerceu um cargo. Inclusive, vi e presenciei por todos esses anos os seus superiores preocupados com o exercício da sua função. Logo que o dossiê do Luigi vazou e tudo indica que o senhor foi o maior propagador, não deixei de te dizer que o que estava contido ali estava essencialmente correto. Afirmo isso porque convivi com o senhor. Frequentei quase que diariamente o seminário, realizando obras. Mas tudo que veio depois é vergonhoso. A SAJM se opôs ao senhor, sim, mas não sem razão. Qual conduta seria a certa por parte dos bispos ao ver suas mensagens insolentes a Dom For e Dom Tomás? Eu sei muito mais do que o senhor imagina. Qual seria a conduta certa ao ver o senhor ameaçar procurar a fraternidade? Qual seria a conduta certa ao ver os seus pais chantageando Dom Tomás com a ameaça de processar o mosteiro, dizendo que não queriam vê-lo sentado no banco dos réus? Não se faça de cordeiro imolado, seu covarde. Você sabe bem que a infeliz declaração de Dom Tomás quanto à sua moral referia-se apenas ao 6º e ao 9º mandamento. O senhor é orgulhoso e insolente. Escutei da sua própria boca ofensas baixas com palavras chulas, as quais, por respeito a quem possa ler, não irei reproduzir. Eu estou mentindo? Padre Flávio é um grande erudito, com mais de 20 livros publicados. Padre Trincado é o moralista mais frequentemente consultado por Dom Tomás. Dom For foi o predileto por Monsignor Lefebvre ao episcopado e, segundo suas próprias palavras, um homem santo. Agora que se opuseram à sua obra pessoal por justas razões, viraram a escória da igreja? Que palhaçada é essa?
O senhor foi embora e, aproveitando-se da permissão de Dom Tomás para levar o que fosse precisar, levou todos os móveis de grande valor, todos os objetos litúrgicos, todas as relíquias e praticamente todas as imagens. O senhor limpou o seminário, que nunca foi seu. Sua conduta diante de toda essa crise mostrou sua verdadeira face. Um padre obstinado, insolente e orgulhoso que não consegue enxergar seus próprios erros. Não se esconda atrás de documentos sem assinatura e autoria declarada. Seja homem. Nova Friburgo, 21 de janeiro de 2026. Maurício da Silva Donati. Então, em vez de responderem o que está sendo dito aqui, eles publicaram um contradossiê com várias afirmações de cunho acusatório contra pessoas que pouco importam para o caso. Nesse documento, é dito logo no primeiro capítulo que tudo o que está acontecendo é fruto de um ódio pessoal. Tal afirmação não corresponde nem aos fatos documentados e nem muito menos às ações do próprio sacerdote. Nem mesmo a narrativa de que o Padre Inácio estaria vindo pacificamente para Santo Amaro. Porque se não tem problema nenhum acontecendo, qual é a razão de fazer um contradossiê? Mas ainda no primeiro parágrafo do primeiro capítulo, é dito explicitamente que o Padre Inácio tinha o propósito de formar uma congregação como a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, adaptando-a a uma espiritualidade própria para o Brasil. Meus amigos, isso é ou não é a confissão de que as denúncias apresentadas aos bispos são verdadeiras? Diante dos fatos, das contradições e das confissões, o que é que falta para os seus seguidores se darem conta da verdade, mais nua e crua, de que o Padre Inácio utilizou-se do nome da SAJM para atingir fins estranhos ao dessa sociedade, e foi precisamente por isso que ele foi saído da congregação? Como, diante disso, não ver o seu exílio em Florianópolis como o desterro de um degredado? O Padre Inácio ele é muito bom mesmo em criar uma cortina de fumaça. Seus defensores distorcem os principais pontos centrais levantados aqui e em outros documentos e respondem através de dossiês anônimos, feitos para atacar pessoalmente personagens estranhos ao caso que nada tem a ver com as denúncias. Não tem nada a ver o ponto central da denúncia do Padre Inácio ter utilizado o nome da SAJM para atacar Padre Trincado, para atacar Luíde, para atacar Padre Calixto. Não faz sentido. Essas pessoas não têm nada que ver com a história. É uma tentativa de criar uma narrativa de perseguição que não existe. E, muito pior do que acusar alguém explicitamente é através de insinuações fazer acusações. Veja, quando alguém é acusado de alguma coisa de modo explícito, essa pessoa tem a oportunidade de se defender daquilo que está sendo acusado. Agora, quando não há uma acusação explícita, quando o que há uma insinuação, a pessoa fica restrita até mesmo ao seu direito de defesa. Por quê? A acusação fica à mercê da imaginação do ouvinte. Ah, porque o padre parece que é tal coisa, que fulano parece que não sei o quê, nós suspeitamos, e não fala o que é. Aí fica esse dito num dito que a pessoa não consegue nem mesmo se defender, porque está sendo acusado do quê? Aí fica pela imaginação do leitor. Isso é uma coisa feia, não se faz. Tem que vir aqui fazer igual o senhor Maurício e falar publicamente, assinar a carta dessa forma. Na qual, nesse documento, na parte que se refere ao Padre René Trincado, é dito que o Padre René Trincado é membro de uma congregação falida, a qual contém um seminário igualmente falido. E é justamente de toda esta ruína que nasce sua obsessão: saquear vocações alheias para manter de pé aquilo que, por si só, não se sustenta. Ora, o que o Padre Inácio quer dizer com esse documento? Que ele próprio era membro de uma sociedade fracassada e, pior, que Dom Tomás cooperou com a dita transferência de um seminário para um bando de abutres, predadores incompetentes? Porque essa é a lição que passa do documento que o Padre Inácio está escrevendo. Os defensores do Padre Inácio, os defensores dele, eu tenho uma pergunta a fazer. Vocês fizeram esse contradossiê para defender o Padre Inácio ou para piorar a situação dele? Porque veja, que se a defesa é dizer que o Padre René Trincado é um invejoso de marca maior e que Dom Tomás de Aquino está rodeado de abutres e não sabe o que faz, assim, acabou. Acabou tudo, tá? Não tem mais o que falar. Depois disso, acabou, vai, apaga a luz e volta para casa. Então, é a lição que depreende a partir do dossiê feito pelos defensores do Padre Inácio. E sobre esse dossiê, esse contradossiê, recentemente, hoje, no dia 24 de janeiro, neste sábado, o Dom Tomás de Aquino ele publicou pela primeira vez uma nota comentando esses dossiês, dizendo que o primeiro dossiê foi escrito a pedido dos bispos e não tinha o intuito de ser publicado.
de ser trazido a público, mas que esse segundo dossiê, em defesa do Padre Nas, foi publicado de modo indevido, com o intuito mesmo de ser tornado público e feito para atacar fulano ou beltrano. E aí ele lamenta a postura que teve quem publicou esse dossiê. Bem, a nota está aí na tela, quem quiser ver, veja também e comente. Bem, na conclusão do contra-dossiê em defesa do Padre Nas é dito que, lendo, o que se propagandeou como uma preocupação com a igreja não passa de uma manobra para conquistar espaço, poder e vocações que jamais conseguiriam por intermédio do seu próprio apostolado. O método foi sempre o mesmo: fabricar narrativas, selecionar testemunhas ressentidas, inflar episódios irrelevantes, misturar verdades banais com insinuações maliciosas e, por fim, apelar à autoridade episcopal como carimbo moral para decisões já decididas nos bastidores. Cumpre ainda registrar, por honestidade intelectual, que Dom Tomás não foi o arquiteto dessa trama, mas antes uma de suas vítimas mais visíveis. E eu pergunto a quem escreveu esse dossiê: vocês fizeram isso, de novo, para defender ou atacar o Padre Nas? Porque essa conclusão, ela pode ser aplicada muito bem ao Padre Nas. Ou seja, utilizar-se do apostolado de outra pessoa para conseguir vocações, conseguir poder, com a alegação de estar preocupado com o bem da Santa Madre Igreja, e depois utilizar-se do carimbo episcopal como referendo moral para sancionar atividades espúrias já decididas nos bastidores. Isso é exatamente o que o Padre Nas está sendo atacado. Está sendo acusado. Eu me lembro daquela frase famosa atribuída a Lenin, né? Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Então, parece-me que é o caso. Que essa conclusão não ajuda o Padre Nas, muito pelo contrário, ela piora. E nessa nossa segunda parte do vídeo, eu quero aqui comentar brevemente alguns acontecimentos subsequentes ao nosso vídeo, antes de fazermos um pronunciamento dirigido a Dom Tomás de Aquino. Falaremos aqui sobre o vídeo do professor Vinícius Mérida, do canal Entre a Cruz e a História, comentaremos também algumas postagens do senhor José Henrique Negali e trataremos da chegada do Padre Nas em Florianópolis e demais acontecimentos. Em primeiro lugar, eu quero aqui parabenizar o professor Vinícius Mérida pelo seu último vídeo, um vídeo muito mais claro, muito mais explícito, e eu quero enfatizar aqui para deixar registrado também no meu canal, que eu fiz um comentário no canal dele, na postagem dele, não é? De que eu não recebi nenhuma informação do professor Vinícius Mérida, eu sequer tenho contato pessoal dele, nós nunca mantivemos nenhum tipo de contato privado, para que fique claro. Os áudios publicados no meu último vídeo já estavam públicos e nós recebemos por outras fontes, assim, do mesmo modo como o professor testemunhou no seu último vídeo. Bem, passando para o próximo tópico, eu quero comentar agora as postagens que recentemente o dono da editora Caritatem e editor-chefe da editora do Padre David Nas, o senhor José Henrique Negali, ele veio, por meio de suas redes sociais, com uma mensagem insinuando que o nosso trabalho é um veneno para a tradição por colocarmos os holofotes no problema e trazermos a atenção para uma situação que tem afligido os fiéis e estão tentando varrer para debaixo do tapete. Bom, em sua página no Instagram, o senhor Negali está batendo em um vendedor de curso chamado Ítalo Marcilli por sua contradição em mudar o discurso nos últimos anos. E nisso, nesse ataque ao Ítalo Marcilli, ele está coberto de razão, embora o fato não deixe de ser engraçado. Por quê? Quando foi com outro apostolado conhecido no Brasil, um apostolado de missa tradicional no Brasil, o senhor Negali não fez a menor questão de tratar com discrição desse tema. Pelo contrário, compartilhou os vídeos, trazendo a maior atenção possível, zombando, rindo e fazendo escárnio. Vídeo que este mesmo que vos fala publicou. É claro, não é, Negali? Quando é pimenta no olho dos outros é refresco, mas quando é o seu parceiro de negócio, aí fica feio, né? Aí tudo tem que ser tratado com discrição, com paz, com calma. Negali, siga os ensinamentos de Nosso Senhor. Tira a trave do teu olho antes de criticar o próximo. Porque ter 2 pesos e 2 medidas é abominação aos olhos do Senhor. Negali, quem és tu para falar e insinuar que nós estamos fazendo o que fazemos por interesses ocultos quando você é publicamente sócio do referido padre? Porque com os adversários aí é o escárnio, a zombaria, sem o menor pudor. Mas com os sócios é a prudência, é a oração e a mansidão. Patético. Patético. Vergonhoso. Vergonhoso. Patético. Agora, nós queremos tratar da chegada do padre David Nas a Florianópolis. Cumpre salientar que na carta pública do senhor Marcelo foi afirmado que o padre Nas levou sem autorização de Dom Tomás de Aquino os bens pertencentes à casa de formação.
Mas, recentemente, nos últimos dias, eu acredito que ontem, o mosteiro publicou uma nota afirmando o contrário, alegando que os bens pertenciam ao mosteiro. Bem, diante dessa situação de muita confusão e contradição, fica difícil de saber em quem acreditar. Por quê? Tendo em vista as fotos que circulam no grupo, e algumas que nós estamos colocando aqui na tela, essas fotos mostram como que ficou a casa de formação depois da mudança do referido Padre Nas. Perguntamos-nos também se os benfeitores de fato sabiam que os bens que estavam sendo doados pertenceriam ao mosteiro e não à casa de formação. Esse é um ponto que tem que ficar esclarecido, mas acredito que tudo pode se resolver com boa vontade. De todo modo, colocamos aqui na tela a recepção do Padre Nas em Florianópolis. E nós comentamos as informações que nos foram passadas de que alguns dos seminaristas do Padre Nas se mudaram com ele para Santa Catarina e que estão a usar batina. Aí eu pergunto aos ouvintes se esse fato corrobora ou não para a acusação e para o ponto central do vídeo e de todos os relatórios apresentados até aqui, de que o Padre Nas estaria criando uma congregação secreta utilizando-se da estrutura da SAJM sem o consentimento dos seus superiores. Qual será a explicação? Aqui eu pergunto ao padre, aos demais, para que todo mundo faça reflexão. Qual vai ser a explicação para esses meninos, esses jovens, estarem usando de batina, andando de batina para lá e para cá? Eles são o quê? Eles não são seminaristas, não são religiosos, eles são o quê? Eles são acólitos, sempre prontos, à disposição, sempre em plantão para rezar uma missa surpresa? Não faz sentido. Nada nessa saga do Padre David Nas faz sentido. E outra, mesmo que tenha sido autorizado, coisa que não foi, isso desmorona a narrativa de que o Padre Nas estaria se mudando para Florianópolis porque ele estava sobrecarregado com as atividades do seminário, da casa de formação e do atendimento das missões ao mesmo tempo. São duas coisas contraditórias, porque se ele saiu de Nova Friburgo porque não dava conta de estar à frente da casa de formação e tocar as missões ao mesmo tempo, como é que ele pode, agora em Florianópolis, à frente das missões, continuar com seus seminaristas? São duas coisas que não dá. Não dá para manter as duas coisas de pé. Bom dia, pessoal. Salve Maria. Para quem não me conhece, eu me chamo Verenice e estou acompanhando pessoalmente o que está acontecendo no mosteiro. Pude acompanhar a missa de domingo, onde Dom Tomás comunicou oficialmente a saída de Padre David da missão, né, da congregação, a despedida dele do mosteiro e a vinda para Santa Catarina. Gostaria de informar também, para que vocês fiquem tranquilos, tá? Eu estou falando com o Dom Tomás diretamente, ele está cuidando de todos os detalhes, de cada diretriz, de cada decisão, como ele sempre cuidou. Ele está tendo maior zelo, ele também está muito triste com tudo que está acontecendo. É claro que todos nós estamos... mas assim, essa mensagem é para tranquilizá-los, tá? Por hora, a missão de Blumenau foi cancelada, mas ele me garantiu, Verenice, vocês não ficarão desassistidos. Esperem só mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente já alinha tudo novamente e a missão vai voltar como sempre existiu, né? Que há tanto tempo nós estamos sendo nutridos pelo mosteiro, pelas diretrizes de Dom Tomás e por Dom Lefebvre, tantos ensinamentos que nos foram deixados e essa direção tão importante de Dom Tomás. Então, fiquem cientes que essa decisão foi importante, mas que nós teremos, com certeza, novas missões e será, por certo, informado para vocês, tá bom? Se Dom Tomás se pronunciar diretamente sobre mais algum detalhe, com certeza eu vou colocar aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Um ótimo dia para a gente. Muito obrigada. Para além de tudo isso, causa espanto as notícias da confusão
que chegou em Santa Catarina. Primeiramente, o contradossiê, que ataca vários nomes conhecidos da resistência do Brasil e do mundo, foi publicado em grupos oficiais de missões através de um dos mais próximos seminaristas do Padre Nas. Até o momento, até o presente momento, mesmo o Padre Nas sendo administrador desses grupos, o contradossiê ainda não foi retirado depois da nota de Dom Tomás de Aquino. É possível ainda sustentar que está tudo bem e que a resistência não atravessa uma verdadeira guerra civil? Não dá, não dá. Se fosse só isso, ainda era uma coisa. Mas não apenas isso. Não apenas através de palavras injuriosas os sacerdotes da resistência estão sendo atacados, mas até mesmo o padre, que era responsável até o início do ano pela missão de Santa Catarina, foi removido do grupo por um fiel. Vejam a que ponto a confusão chegou. Fiéis removendo padres responsáveis por missão do próprio grupo, passando por cima da autoridade episcopal e alastrando a confusão por todo o Brasil. Isso mostra que a situação já escalonou a tal ponto que os padres estão predando-se uns aos outros, utilizando-se de fiéis, e esperamos que seja o consentimento de Dom Tomás. Isso é grave. Se não for prontamente impedido, causará danos ainda maiores aos fiéis. E antes de nossas últimas palavras, comentaremos ainda um último caso. Nesse final de semana, do dia 24 de janeiro, estava confirmada a missão do padre Fábio Calixto para Blumenau, como todos os meses é feito. As passagens já estavam compradas e o aluguel do espaço já estava pago. Logo depois do anúncio da saída do Padre Nas de Nova Friburgo, é anunciada que a missão de Blumenau seria cancelada e suspensa até segunda ordem. Perguntamos, o que a saída do padre tem a ver com a missão de Blumenau a ponto de cancelar e suspender? E essa saída, esse cancelamento, foi anunciado, a decisão de Dom Tomás, ela foi anunciada, comunicada pelo padre Calixto aos fiéis do grupo e depois comentada por uma fiel. Nessa situação, o bispo se comprometeu a fazer o reembolso de todo e qualquer valor que fosse necessário devido às passagens, devido ao aluguel. E esse fato foi gravemente distorcido no contradossiê para atacar o padre Calixto, de modo a dar a entender de que o referido padre incentivou, citando, a pressionarem os fiéis, a pressionarem o mosteiro para arrancar dinheiro do mosteiro e repor gastos já feitos. Você veja que um simples ressarcimento se tornou quase uma incitação de motim para arrancar dinheiro do mosteiro. São coisas assim que vão aumentando, não faz sentido, tá? Mas depois do anúncio do cancelamento da missão, Dom Tomás anunciou, não por meio do padre responsável pela missão, mas através de uma fiel, que ele estaria indo a Blumenau, onde está nesse exato momento, nesse fim de semana. Nós nos perguntamos por que não foi anunciado desde o princípio a visita episcopal, evitando assim a confusão e o escândalo. Teria sido uma sanção contra a missão de Blumenau ou um preparativo para entregar a missão ao Padre Nas, que agora está residindo muito mais próximo de Dom Tomás, ou então teria sido uma tentativa desesperada de Dom Tomás de Aquino de remediar a situação e evitar uma crise já alastrada entre os fiéis. Agora nós queremos aqui dirigir algumas palavras a Dom Tomás de Aquino, com o máximo de respeito, como sempre zelamos por fazer nesse canal. Dom Tomás de Aquino, o que dirás diante de Deus quando fores questionado sobre como utilizou a autoridade que te foi confiada? Como é possível um bispo estar tão à mercê dos acontecimentos, permitindo ter sua dignidade episcopal afrontada tanto por um lado quanto por outro? Ambos os lados afirmando que Vossa Excelência é uma vítima, que é um coitado, que foi influenciado, que foi manipulado, que não tomou boa decisão, que não sabe o que está fazendo, etc, etc. Dom Tomás, a cada dia que passa, o respeito e a admiração conquistados ao longo de muitos anos têm se esvaindo. A cada decisão não tomada, a cada não ação, o seu carisma diminui. Se Vossa Excelência estava com o Padre Nas e apoiava a sua congregação, por que não apoiou o Padre Nas até o final? Por que mudou de ideia e voltou atrás? Por que não defendeu seu padre até o fim, se o que ele estava sofrendo era uma injustiça e o que ele pretendia era uma coisa boa? Se não defendia, por que gravou com ele um vídeo endossando a sua obra? Por que suas notas são rápidas para defender o padre Nas
E, para defender os outros padres, é sempre em um tom como foi a conclusão da sua última nota, dizendo: apesar da situação, permitimos que as pessoas tomem cada um posicionamento que melhor lhes convier. Não faz sentido, Dom Tomás. Um bispo ele tem que ser claro no seu posicionamento. É como disse o poeta Camões: um rei fraco faz fraca gente. Muito pior do que um rebanho sem pastor é um rebanho com um pastor que não pastoreia. Um bispo que não decide, que não pastoreia, que não dá direção, que posterga e que diz sim a todos. Dom Tomás, essa situação só escalou até esse ponto porque o senhor foi um bispo fraco e pusilânime. Permitiu que o mal crescesse quando tinha o dever e os meios de resolvê-lo na raiz. Deus cobra. E se hoje os seus fiéis atravessam esse sofrimento, é por sua falta de direção. Permitiu que o mal tomasse conta e continua agindo dessa forma. Eu me pergunto sobre o caso da missão de Blumenau. Que pastoralidade é essa, que primeiro cancela a missão diante de todo esse cenário e depois anuncia uma visita? O que é isso? Se a missão não foi cancelada, então por que não foi anunciado desde o princípio que haveria uma visita episcopal? E que uma visita episcopal que deveria ser motivo de celebração e alegria? A impressão que passa, Dom Tomás, é que Vossa Excelência não quer problemas. Que age tentando abafar e quando não consegue vai atrás de resolver. Que acata aquele que grita mais perto e mais alto. Quando está na França, concorda com os da França. Quando está no Brasil, concorda com os do Brasil. Dom Tomás, quem agrada a todos, desagrada a todos. Não se permita isso. Não tens esse direito, nem como bispo e nem como prior. Nós aqui rezamos pela restauração da Santa Madre Igreja em todo o seu vigor e esplendor. Continuamos atentos aos acontecimentos, traremos mais informações na medida do que for necessário. Por hoje, eu peço a vocês que considerem se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, não se esqueçam de deixar o like, comentar nesse vídeo e compartilhá-lo no WhatsApp com os amigos. Não vai ter Halimã, só Cristo é Rei e viva a restauração!